Fala galera, tudo jóia? Bem-vindos ao Que Há Velhinho. Hoje estamos aqui para conversar sobre como começar a colecionar. E olha, não importa o tipo de coleção, seja moeda, papel de carta, bonequinho, carros em miniatura, algumas coisas são básicas e funcionam para qualquer tipo de coleção. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre isso. Vou te dar aí 5 dicas fundamentais para você começar a colecionar. Se você já coleciona, essas dicas vão servir para você dar uma relembrada e auxiliar a galerinha aí. Tá joia? Bem, eu sou Anderson Estagiário e bem-vindo ao Que Há Velhinho. Que há, velhinho? Sou Anderson Estagiário. Gente, olha só. Primeira coisa de tudo é definir um foco. Isso. Porque quando nós começamos uma coleção, não basta só você achar, eu vou colecionar moeda, eu vou colecionar carrinho, vou colecionar CD. Um foco vai ser sempre importante para você guiar a sua coleção. Normalmente é interessante começar por aquilo que você gosta. Então, por exemplo, vou colecionar Blu-ray de filmes. Que tipo de filme? Filme de ficção, filme de ação, de aventura? Ou de um ator ou atriz específico? Então, o foco ele é sempre um ponto fundamental quando vamos iniciar uma coleção. Revistinha, mesma coisa. Eu vou colecionar a Turma da Mônica, vou colecionar Marvel, vou colecionar DC. Não importa. Só que o foco ele é importante, mas ele não pode ser nem tão rígido que impeça você de comprar algo que vá acrescentar à sua coleção, e também não pode ser tão amplo a ponto de você comprar de tudo e a sua coleção ficar uma salada mista gigante. Então, estabelecer um foco que seja flexível é importante dentro da sua coleção. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: olha, minha coleção, o foco é não ter foco. Mas no fundo tem uma linha de foco assim. Não é só aquilo lá o que eu gosto. É importante no seu foco você guiar a sua coleção. Porque senão chega num ponto que você para, olha para a sua coleção e não se percebe nela. Você não lhe traz nostalgia e você começa a olhar muita coisa na coleção que fica sem sentido para você. Tá? Então o primeiro ponto que a gente tem aí é o foco. Tá joia? Valeu! Outra coisa que às vezes você não pensa nisso antes de começar a coleção, mas é o seguinte, eu vou te contar uma coisa. Coleção, seja como hobby, seja qual for o motivo da sua coleção, ela é algo que vai exigir grana. Então, planejamento financeiro para a sua coleção é importante. Você planejar, por exemplo, olha, por mês eu vou gastar tanto. Ainda que você passe um pouquinho ou que você não chegue na sua meta de gastos, digamos assim, do mês, mas você ter um orçamento para a sua coleção é muito importante. Principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, em que acaba que, na maioria das vezes, no meu caso, por exemplo, a coleção ela é o item supérfluo. Então a gente passa a ter muita coisa na vida da gente do dia a dia que exige um compromisso financeiro mais sério. Então nós temos despesas de casa, trabalho, com carro, alimentação, e claro que tudo isso é muito mais importante do que a coleção em si. Então nós definimos um foco, é um ponto, mas definirmos finanças para gastos na coleção, para investir na coleção, é o segundo ponto e ele é fundamental. Não se esqueça disso. Eu não preciso disso, não. Meu pai tem 2 empregos. Terceira coisa que todo colecionador precisa entender é o seguinte: aonde vai ficar a sua coleção? Por que isso é importante? A coleção, muitas vezes, ela vai precisar de ser exposta. Não necessariamente exposta para que as pessoas vejam, mas para que você veja, para que você tenha interação com a sua coleção. Por exemplo, a minha coleção. Não tem como a minha coleção ela ficar completamente encaixotada, né? Porque são coisas que são visíveis, a gente precisa ver.
O barato delas na coleção é que elas sejam vistas, sejam tocadas, que haja interação com elas. Então não dá, por exemplo, eu ter um monte de bonequinhos igual eu tenho aqui e ficar tudo dentro de uma caixa. Né? Ainda que seja, alguns colecionadores gostam disso, guardar no blister. No meu caso é pior ainda, que ocuparia mais espaço. Então o planejamento de espaço para guardar a sua coleção, para expor a sua coleção, é um ponto que a gente precisa pensar. Porque, é claro, a sua coleção ela não vai ter o tamanho que ela tem no início. A ideia é que é sempre que ela vá se expandindo. Então, um planejamento, não que você precise já saber, olha, vou usar só esse armário, só essa prateleira para a coleção. Mas ter um planejamento e a ciência, a consciência de que a sua coleção ela vai precisar de novos espaços, ela vai se expandir, também é importante para você mexer, você iniciar a sua coleção. Tá? Terceiro ponto, então, planejamento de espaço para a sua coleção. Um quarto ponto fundamental é conhecer o meio que você está colecionando. Então, por exemplo, quando eu iniciei a coleção de revista nem tanto, mas quando eu comecei a colecionar bonequinhos, estátuas de heróis, personagens de cinema e ficção, eu passei pelo seguinte: eu via uma grande gama de preços diferentes, às vezes para o mesmo personagem, para o mesmo item. E para mim isso foi um dificultador. Eu tive que parar, estudar um pouquinho, porque você começa a ver o tipo de material, o tipo de fabricante, da mesma forma para outros itens. Lojas confiáveis, então tudo isso é importante. Tá? Então você conhecer, tá, o meio onde você vai fazer essas compras é o quarto ponto, e ele também é importantíssimo. Vai evitar bastante de cair, por exemplo, em ciladas, vendedores na internet. Porque quando começamos a colecionar, a gente vê muita coisa nova e o deslumbramento é natural. Então é importante que a gente conheça o meio onde nós estamos entrando. Na história de hoje, aprendemos uma lição importante. Então, eu falei que seriam 5 dicas, mas eu lembrei de uma que é fundamental e eu não posso deixar de compartilhar com você. Antes disso, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, tá joia? Ative o sininho, fundamental. Bem, vamos lá. Você vai precisar de tutores. Você vai precisar de mestres dentro do colecionismo. Quando chegar o momento, alunos, acharão o caminho. Tá? Da mesma forma que Daniel LaRusso tinha o Sr. Miyagi, Luke tinha o Mestre Yoda. Pois bem, você também vai precisar de mestres dentro do colecionismo. É quem vai tirar suas dúvidas, quem vai te preparar, tá, para aquelas grandes decisões, dificuldades com escalas, dificuldades com o meio que você está colecionando, fontes confiáveis, vão ser importantes. Eu, por exemplo, eu tive o Cláudio Veiga, não sei se ele está vendo esse vídeo, mas foi quem me introduziu no mundo, digamos assim, dos colecionáveis em estátua. Nem sabia disso, isso era um universo muito distante para mim. Né? Cláudio Veiga me ajudou nisso, nesse início aí. Outra pessoa que me ajudou bastante, o Fran da Geek Show, que fica lá em Brasília, atende bem aqui o Centro-Oeste, o resto do Brasil também. Me auxiliou bastante com dúvidas em relação a itens, mercado, reserva de itens, dentre tantas outras coisas e conversas, bate-papos diversos aí. Tenho ainda, não posso deixar de falar também, do Figuraças, né? O canal Figuraças, recomendo a todos vocês e aqueles que colecionam action figures principalmente, tá? Principalmente o Ale, tá? Pessoa muito gentil no bate-papo com a gente, de auxiliar, dar dicas, sugestões. Recomendo a vocês, eu vou até colocar no linkzinho nosso aí, tá? O link, né, do canal Figuraças. Recomendo, e agradecimento ao Ale aí também,
tá? Pernizila, agradecimento ao Frank, que show também. E por último, quero agradecer ao Eduardo, Dudu lá de Fortaleza. O Dudu, ele é o administrador principal do grupo Leilo Actions, onde a gente tem vários leilões de praticamente todo dia aí, tá? De bonequinhos, itens colecionáveis diversos aí. Tá? É o meu consultor quando eu quero saber assim, olha, esse item existe, de que ano foi, cara, e é batata. Eu acho que o Google pede consultoria para ele aí, nessas situações. E fora a galera do Leilo Actions, gostaria de agradecer a todos aí também que participam bastante aí, vira e mexe eu tenho alguma dúvida ali, então sempre nos auxiliando também. Bem, pessoal, é isso, tá? Vamos nos despedindo por aqui. E eu queria chamar aqui esse rapazinho aqui, ó, tá aqui até essa hora que ele quer dar um recadinho pra vocês. Esse é o Arthur, galera. Diga lá, Arthur. Se inscreve no canal, deixa o link e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi mais um Que é Velhinho. Nos vemos próxima quinta-feira.